paz. Como é bom estar aqui na casa do Senhor para louvar o nosso querido Deus, né? Eu queria aqui deixar força para quem está com Covid, né? E quem está resfriado também, que se cuide, né? Que Deus sabe o que está fazendo, Ele só sempre está no comando de tudo. Amém? Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Que o amor, a paz e a justiça de Jesus Cristo esteja sempre com todos. Amém? Amém. Irmãos, a abertura de hoje é algo para você refletir, né? Para você refletir e de acordo com o que o seu coração e o que Deus tocar no seu coração, haja. Vou exemplificar algo que aconteceu no meu local de trabalho. Apareceu uma criança assim no meu caixa, né? Chegou e simplesmente ordenou: abra. A minha reação foi assim, né? Como? A
abaixei, inclinei minha cabeça assim na direção da criança e falei, como? A criança olhou, arregalou os olhos, né? Aí eu falei assim, com firmeza, mas com carinho também, né? Eu falei assim, abra, por favor. A criança olhou assim, de imediato, né? Abra, por favor. Eu peguei, abri o docinho dele. Abri e entreguei. A hora que eu entreguei, eu olhei novamente nos olhinhos dele, né? E falei, né? E agora? Ele olhou para mim, né? Obrigada. E foi uma coisa assim tão espontânea, mas tão bonito, né? Que eu fiquei feliz. Aí passou alguns dias. Novamente ele entrou e foi direto no meu caixa com docinho. Abra, por favor. Daí eu fiquei tão feliz, né? E abri e entreguei. Daí ele olhou assim, obrigada, né? E na terceira vez eu estava super ocupada passando uma compra enorme. Aí o menino chegou novamente, abra, por favor, né? É sinal que a criança entendeu, né? Para a criança isso é ótimo, mas quem ganhou com isso, né? Eu fiquei mais feliz, muito mais feliz, né? E Deus faz isso com a gente, irmãos. Quantas vezes Ele nos repreende com firmeza, mas com amor. Só que nós não ouvimos, né? E se a gente age de acordo com o que Ele quer, nossa, a alegria dele provavelmente deve ser imensa, porque eu senti essa alegria, né? Por isso o que eu vou falar hoje, irmãos, é algo para você refletir, né? Sabemos que não vivemos numa época assim boa, né? Tanto financeiro como espiritual, em todos os sentidos. E normalmente nós culpamos, é o governo, né? É o mundo que vivemos. Mas nós devemos parar, pensar, refletir, começando em casa, a parte financeira. Geralmente a gente culpa assim, estou devendo nesse mercado, não faz mal, vou pular e faço no outro, e assim por diante. A farmácia é a mesma coisa, as lojas as mesmas coisas, né? Como que devemos fazer? É uma dica, que nem eu falo, é algo para você refletir. Não é algo que estou ordenando nem nada, é algo para você refletir. Comece em casa. Faça uma reunião em casa. Seja sincero. Reúna a esposa, os filhos, mesmo as crianças pequenas que eles entendem. Olha, a situação nossa é assim. O nosso salário é isso. Então, não dá para comprar 10 doces, por exemplo, falo para a criança. Hoje, quando formos no mercado, apenas um docinho. De preferência o mais barato. Mas tenta explicar com carinho e firmeza a criança. A esposa e as filhas que estão acostumadas, salão de beleza, maquiagem, unha. Olha, meus amores, esse mês ou outros meses, né? Provavelmente a gente vai ter que dar uma segurada, né? E você que é o homem da casa, né? Cerveja, cigarrinho, churrasquinho, vamos, né? Dar uma pausa nisso, né? Se tem aniversário, gente, para que fazer festa enorme? Para se endividar? A gente pode ser feliz com pequenas coisas, um bolo, só entre família. Aí explica a situação, sinceridade, né? A nossa situação, né? Pelo menos nesse momento a gente tem que reduzir os gastos, né? Se você está devendo no mercado, na farmácia, lojas, chegue até eles e fale, olha, você me desculpe, né? O senhor me desculpe, mas hoje eu posso só dar 50, 100, 200, mas eu vou dar todo mês um pouquinho, mas eu vou quitar essa dívida. É assim que nós estamos sendo seguidores de Cristo. É dessa forma que nós estamos mostrando que nós somos e confiamos em Deus. É dessa forma que você é luz, você é sal, você faz a diferença. As pessoas vão te olhar diferente. Por isso que a gente fala, né? É nas pequenas atitudes, nas pequenas coisas
que nós mudamos, que nós podemos refletir a imagem de Cristo. Amém, irmãos? Então, isso é para vocês refletirem. Não é difícil, comece pelo pouco, pessoal. Às vezes a gente quer começar lá em cima, né? Mas comece dando os pequenos passos. Jesus confia, Jesus ama a todos. Nunca esqueçam disso. Amém? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. No
Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Com teus braços de amor. Sobre o trono está, sempre reinarás, é santo Deus, que jamais falhou, nunca falhará. Nos ouve, invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Deus, perto tu estás, nossa oração respondes. Vem com teu fogo em nós, somos povo teu, nos ouve, invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder, invocamos tua presença aqui, tua glória nós vamos sentir. Mostra o teu poder, mostra o teu poder, com teu toque vem nos restaurar, teu Espírito vem nos avivar. Mostra o teu poder, mostra o teu poder. Bom dia, igreja. Paz e graça do nosso Senhor estejam com todos nós, amém? Que bom que você está aqui, que bom que você está em casa. Queria só passar alguns avisos antes da gente começar com a nossa mensagem de hoje. Semana que vem, então, dia 6, depois do culto, vai ter a nossa reunião administrativa, tá? Então fique mais um pouquinho. Também vai ter o nosso almoço depois da ceia, tá? Eu sei que muitos estão com sintomas de Covid, por isso que a igreja se encontra hoje mais vazia,
O pastor e a Marga também se encontram isolados em sua casa. Ainda não se sabe exatamente se estão com Covid, a Margarete. Vão esperar até segunda, eu acho, tá? Mas eles estarão mantendo notícias também. Eu já liguei para o pastor agora de manhã. Eles estão bem, estão se medicando, tá bom? E a vocês que estão em casa também, se cuidem, tá bom? Sei que todos nós passamos por isso. Nós estamos aqui, mas nós também passamos por dificuldades. Eu não peguei a Covid, nem minha esposa, mas nós tivemos reações à vacina, tá? Então, por um período a gente também sofreu, mas graças a Deus estamos melhores, tá? Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Em meio às dificuldades, é que nós procuramos sempre a Deus. Amém? O nosso título da mensagem de hoje vai ser Escolhas. Título da mensagem de hoje, Escolhas. Por que eu trouxe esse título, Escolhas? Antes de começar, quero passar uma ilustração para vocês entenderem um pouco. Talvez eu já contei, e eu ouço muito meu filho contar sobre isso. Havia dois irmãos gêmeos cujo pai alcoólatra. Ao crescerem, os dois irmãos ouviram a mesma pergunta. Qual que era essa pergunta? Um deles, o primeiro, ele se tornou alcoólatra que nem o pai. E lhe perguntaram: por que você não consegue largar desse vício? Por que você é alcoólatra? E a resposta desse primeiro irmão gêmeo foi: o meu pai me deu um mau exemplo, por isso eu sou alcoólatra também. E perguntaram ao segundo irmão gêmeo: por que você é assim, tão correto? Você se afasta do álcool, você tem, pavor ao álcool, você não toma nada. E sabe qual foi a resposta do segundo irmão gêmeo? O meu pai me deu um mau exemplo, por isso eu não quero seguir esse mau exemplo. Interessante que os dois irmãos eram gêmeos, os dois tinham o mesmo sangue, a mesma cara, o mesmo pai, a mesma idade, a mesma criação, o mesmo exemplo, os mesmos problemas, mas não fizeram as mesmas escolhas. Um diferente do outro teve escolhas diferentes. O primeiro, ele escolheu ser vítima. Eu sou assim porque o meu pai me deu um mau exemplo. Mas o segundo, ele escolheu ser livre, ser liberto desse vício que escraviza. Eu não vou ser alcoólatra, porque o meu pai me deu um mau exemplo. E a nossa vida, ela é feita de escolhas. Você está aqui porque você escolheu estar aqui. Se você está em casa, agora nos assistindo, porque você teve uma escolha. Não é assim? O que eu vou fazer daqui a pouco? Tudo na nossa vida é feito à base de escolhas. Mas, eu quero falar para você, eu e você temos que escolher a maior escolha que devemos fazer nesta vida. Vocês sabem qual é a maior, a mais importante escolha cujo o ser humano tem que fazer nessa vida? Se você não sabe, então vamos aprender. A Bíblia, a palavra de Deus nos ensina qual é esta escolha tão importante que em vida aqui nós temos que escolher. Uma escolha vai nos levar ao céu. Preste atenção. E a outra escolha vai te levar ao inferno. Então é uma escolha muito importante. Naomi pode projetar lá então? Com base no texto do livro de Josué, capítulo 24, do verso 14 ao 15. Através da meditação, do estudo desse texto, nós vamos aprender qual é esta escolha. Assim diz a palavra do Senhor: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além dos Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Vamos colocar de pé aqui nisso aqui, para estarmos orando, pedindo a intervenção de Deus para a palavra de hoje. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós somos gratos pela Tua bondade e Tua misericórdia sobre nossas vidas. Peço agora, Senhor, como pregador da Tua palavra, capacita a minha vida, Senhor, para falar com o Teu povo, Senhor, através de mim.
trabalha em minha vida, Senhor, como o Senhor tem trabalhado, me dá esclarecimento e de igual modo, Senhor, aos que estão escutando a Tua palavra, Senhor. Dá o esclarecimento que só pode ser dado sobre os céus, sobre a terra, Senhor, sobre todo aquele que invoca o Teu nome, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Como diz a canção, nós temos que fazer o quê? Invocar o nome do Senhor. Nesse contexto a qual nós lemos, é engraçado que meu irmão comentou isso, né? Está tendo um probleminha na família, financeiro, o que tem que fazer? Reunião. Nesse contexto, Josué convocou uma reunião geral entre o povo de Israel. Lá em Siquém foram reunidas todas as tribos de Israel, com seus respectivos anciões, líderes e oficiais. Quando todo o povo estava reunido, Josué então fez um grande discurso. Esse discurso começou com um resumo profético da história redentora de Israel. Isso começa lá em 24, não precisa passar, depois vocês leem, lá do versículo 2 até o 13, tá? Como um profeta de Deus, Josué relembrou o povo sobre os atos soberanos e redentores do Senhor. Ele falou sobre desde quando Deus chamou Abraão, tirando de um contexto pagão e idólatra, até a chegada em Canaã. Nesse discurso, Josué então, ele chama a atenção, ele enfatiza a libertação da escravidão do Egito, a proteção, a provisão divina durante toda a peregrinação do Egito. Josué estava lembrando do que Deus fez por todos eles. Contudo, o povo de Israel agora ele tinha que escolher. O povo de Israel tinha que escolher e dar uma resposta a Josué. Deus não aceitaria uma adoração dividida. Deus não aceita uma adoração dividida. Diga para a pessoa ao seu lado: Deus não te aceita pela metade. Deus não chamou você pela metade. Não chamou teu corpo aqui e a tua mente fica lá nos problemas. Não chamou você metade. Não tem como. Tem como você vir só o corpo e a cabeça deixar em casa? Não tem como. Deus chama a nós por inteiro. Então Deus exigia, Deus requeria de Israel fidelidade absoluta e devoção sincera. É disso que Josué fala então nas seguintes palavras. Vamos levar o verso 14 de novo? Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além dos Eufrates no Egito, e sirvam ao Senhor. Essa convocação, ela forma então o pano de fundo da declaração muito conhecida: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas você sabe o que significa eu e minha casa serviremos ao Senhor? O que será que significa exatamente eu e minha casa serviremos ao Senhor? Significa amar a Deus de todo o coração. Significa amar a Deus de todo o coração. Significa adorá-lo com exclusividade. Significa temer a Deus, obedecê-lo acima de tudo, de todos. Significa uma dedicação completa à vontade de Deus. É isso que significa quando diz eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué, quando disse eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué já era um homem experiente, que estava próximo do fim de sua vida. Josué estava próximo do fim de sua vida. Quero abrir um entre aspas aqui para relembrar algo da nossa igreja. Algo que eu falei para o meu filho que eu nunca vou esquecer. Vai passar 30, 40 anos, se eu viver até lá, eu não vou esquecer de um irmão aqui na igreja. Meu filho perguntou para mim: mas por que você vai para a igreja, pai? Muitas vezes não tem quase ninguém. Eu falei: por muitos anos eu me enganei, filho, na minha ignorância. Eu achava que eu tinha que pregar para uma igreja cheia. Mas o culto de adoração não implica em multidões, implica na minha vida de adoração a Deus. Eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus. Perde quem não está aqui, ganha quem está aqui. Por 2 anos, eu acho, eu trazia estudos na quinta, não lembro se foi terça, quinta ou sexta, mas tinha um irmãozinho, e esse irmãozinho se chamava irmão Alaur. Ele vinha todo estudo, ele estava aqui, fizesse sol e chuva. E
E o que me lembra, ele vinha com alegria e satisfação. O meu filho já visitou a casa dele, foi uma casa simples, mas havia alegria. No final da vida deste irmão, ele deixou uma herança que as traças não corroem nada, um exemplo de vida, tanto para a família dele, tanto para mim. Para mim foi um grande exemplo do que é uma vida realmente dedicada a Deus. Eu ganhei com isso. Eu vou lembrar desse irmão e eu não vou esquecer nunca. Mas aqueles que não escutaram os conselhos deles, aqueles que perderam isso, não tem como voltar. Hoje nós temos o irmão Hernani, a irmã Terezinha. Todo domingo eles estão aqui. São irmãos também já sábios, mas estão aqui, firmes e fortes. Por quê? Eles fizeram uma escolha. Independente das debilidades físicas, do desgaste, da idade, eles estão aqui. Você está aqui, você está em casa. Eu sei que muitos não estão aqui porque não podem, mas estão assistindo em casa. Fizeram uma escolha de adorar ao Senhor, de aprender. Josué, quando declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele também já tinha uma idade avançada. Ele estava deixando um legado agora para a próxima geração. A pergunta é, que legado você vai deixar para a próxima geração? Que exemplo você vai deixar para a próxima geração? Então Josué, ele já havia peregrinado por muitos anos pelo deserto. Primeiro, ele serviu como auxiliar de Moisés e depois assumiu como sucessor da liderança do povo de Israel, conduzindo esse povo na conquista da terra prometida. Mas por que Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Nós entendemos o significado. Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, para deixar bem claro aos filhos de Israel qual era a sua escolha, qual era a sua devoção ao Deus da aliança, mostrando às claras quem sou eu e qual é o Deus que eu sirvo. Josué disse que o povo deveria lançar fora os falsos deuses que tinham sido adotados por seus antepassados. Ainda existiam resquícios dos deuses lá do Egito. Mas se aos olhos do povo não parecesse bem servir aos que então os israelitas escolhessem por conta própria a quem queriam servir, vocês querem escolher quem? Povo, aqueles deuses antigos ou aos deuses agora que está cercado ali na terra de Canaã? Que deuses vocês querem servir? Josué dá essa pergunta, mas Josué faz claro, eu não vou servir aos deuses antigos e nem esses deuses pagãos que estamos cercados nessa nova terra. Independente da escolha do povo, Josué afirma sua posição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não aos deuses antigos e não aos deuses pagãos. O meu Deus é único, e somente a Ele eu servirei. Josué havia entendido que a plena satisfação do seu coração e da sua família estava somente no Senhor, o único Deus vivo. Então ele desafia o povo a provar do mesmo. Ele faz um desafio para esse povo: adorar a Deus com integridade absoluta. Por isso nós lemos esse texto. E o que nós podemos aprender com Josué e a sua declaração? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podemos aprender muitas lições, mas eu quero passar algumas importantes sobre a escolha de Josué ao declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em primeiro lugar, a primeira lição que eu quero passar para vocês, a frase eu e minha casa serviremos ao Senhor, nos ensina que é possível servir a Deus através de nosso relacionamento familiar. É possível servir a Deus através do nosso relacionamento familiar. É possível alinhar nossos projetos familiares com a vontade do Senhor. É possível sim alcançar a satisfação dentro do lar, servindo a Deus com sinceridade e fidelidade. Mas, para que isso seja possível, o que tem que acontecer? Os nossos relacionamentos familiares devem estar pautados na verdade absoluta revelada na Bíblia. Se você quer ter uma vida boa entre seus familiares, quer ter a aprovação de Deus, as suas decisões, as suas escolhas na família têm que ser pautadas na verdade. O casamento, para ser bem sucedido, tem que ter instrução bíblica. Não é o que fulano acha, o que a mídia diz. A criação dos filhos não é
o que a mídia diz, não é o que o Novo Tempo diz, mas é o que a Bíblia nos ensina. Tem que ser pautado na palavra. Em segundo lugar, a declaração "eu e minha casa serviremos ao Senhor" nos revela que a liderança de um verdadeiro líder começa em casa. A liderança de um verdadeiro líder começa em casa. Josué não era simplesmente o líder de toda Israel, mas primeiro ele era o líder da sua família. Preste atenção, há muitas pessoas que ocupam cargos, se ocupam em liderar multidões. Há muitas pessoas que se preocupam, a ocupação é liderar multidões, mas esquecem de liderar sua própria casa. Tem um respeito de muitos, mas na sua própria casa não tem respeito nenhum. Há muitas pessoas que querem mudar o mundo, mas nem mesmo conseguem mudar o mundo na sua casa. Não adianta você querer mudar a sociedade, o município, o país, o mundo, se você não consegue transformar a sua casa. Muitos líderes fazem isso. Em terceiro lugar, a declaração "eu e minha casa serviremos ao Senhor" nos ensina que dentro da unidade familiar não há espaço para individualismo egoísta. Curiosamente, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre a família de Josué, não se sabe quem foi exatamente sua esposa, ou quem foram seus filhos ou netos. Mas o que a Bíblia diz, é que Josué era um líder comprometido com a unidade familiar. Ele não era alguém preocupado apenas consigo mesmo, mas também com todos que dependiam dele. Essa era a preocupação dele. Por isso que Josué não apenas disse a frase, se Josué fosse algo individual, egoísta, ele diria assim: eu servirei ao Senhor. Se Josué não tivesse família, ele faria: eu servirei ao Senhor. Mas o que ele disse? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em quarto lugar, eu e minha casa serviremos ao Senhor nos ensina que a pessoa que serve a Deus deve servir de exemplo para que estão ao seu redor. Você quer servir a Deus? Amém. Mas depois de um tempo, você tem que ser exemplo para as outras pessoas. Exemplo. Isso não deve ser cobrado de todos que chegam aqui. A igreja é um local que trata. Tem pessoas que precisam ser muito tratadas. Há um processo de santificação. Mas depois de um tempo, as pessoas têm que ser exemplo. Se eu já estou aqui há quase 20 anos, 15 anos, 16 anos, eu acho que já é tempo suficiente para mim dar exemplo. Se eu já estou aqui há 1 ano fazendo discipulado com o pastor, aprendendo, já é tempo de ser exemplo. Já é tempo. É isso que eu falei do nosso saudoso, falecido irmão Lauro. Ele foi exemplo. É isso que eu falei desse casal. Eles estão sendo exemplos. Você está aqui, fez uma escolha. Por mais que sua família não aprove, você está sendo exemplo. Você escolheu estar aqui. Certo? Josué não era do tipo de pessoa que dizia: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não vá fumar, meu filho. Mas aí o papai está fumando. Não tem lógica. Não beba que faz mal. Mas aí o filho vê o papai bebendo todo final de noite. Tem lógica? Vá para a igreja, meu filho, faz bem para você. Mas hoje eu não vou porque tem o final do futebol paulista. Tem lógica? Não tem. Josué não disse: minha casa servirá ao Senhor, mas disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele se coloca em primeiro lugar no sentido de ser o exemplo para aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Preste atenção. Há pessoas que querem que seus familiares sirvam a Deus, mas elas próprias não conseguem servir de exemplo. Não tem como. Não tem como você instruir a sua família se você não serve de exemplo em primeiro lugar. Quando Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso não significa que ele ia obrigar agora os seus familiares a servir a Deus. É errado você querer obrigar os seus familiares. Você tem que ir, senão, ou
vamos lá, eu vou te dar alguma coisa. Está errado. Não deve ser. Na verdade, o verdadeiro serviço ao Senhor não é construído sobre as bases da obrigação. Não é por obrigação, não é por troca. Os servos do Senhor expressam uma devoção genuína, verdadeira, com base na gratidão pela graça e misericórdia de Deus. Nós estamos aqui porque entendemos como Deus foi bom conosco. Deus realmente nos salvou do pecado, nos tirou da lama, da porquice, está nos santificando e nos purificando dia após dia. Como líder da sua casa, Josué estava comprometido a ensinar aos seus a lei de Deus. Dentro de sua casa, dentro da casa de Josué, a prioridade seria a instrução e o conselho do Senhor. Não precisa ver, não. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Mais um entre aspas aqui, não quer dizer que você está ensinando aos seus filhos tudo que é correto, tudo que a Bíblia ensina, que eles não vão falhar. Eles vão falhar. Mas o não se desviar deles é que futuramente, quando eles alcançarem maturidade, eles vão ter uma escolha. Preste atenção, pais, isso aqui é muito importante. Eu já me frustrei com isso. Eu achava que tudo que eu ensinava para o Eric e para o William, eles tinham que dar resultado imediato. Aí eu ensinei isso aqui, já tem. Não é assim. Nós estamos dando escolhas para os nossos filhos. Então, pai e mãe, não desanimem se você está vindo à igreja, se você está orando, se você está intercedendo, se você está dando exemplo, e os seus filhos não estão nem aí para você. Não desanimem. Um dia eles vão sair de casa, e quando eles saírem de casa, Deus vai agir na vida deles. Só que a diferença é, não se desviará deles, é o que? Da palavra? É porque você ensinou o que é certo. Agora o seu filho, em meio a uma dificuldade, ele vai ter a escolha de buscar a Deus ou seguir uma vida mundana. Mas depende de quem? Da graça de Deus. É isso. Nós estamos fazendo a nossa parte. É isso que Deus se agrada. Agora Deus vai fazer sua parte. Vai levar os seus filhos a Ele por bem ou por mal. Por mal é nas dores. Mas um ou outro, o mais importante é a salvação dos nossos filhos. Amém? O exemplo de Josué rompeu os limites da sua casa e levou o povo também a declarar. Lá no verso 18, no finalzinho, quer colocar lá não, no verso 18, no finalzinho? O exemplo de Josué levou até o povo todo a seguir. No finalzinho diz assim: nós também serviremos ao Senhor, porque Ele também é o nosso Deus. O exemplo de um líder move uma nação. Quão importante é termos líderes voltados realmente a Deus. Amém? Em quinto lugar, a declaração eu e minha casa serviremos ao Senhor nos ensina que não devemos ser guiados pela opinião da maioria. Não devemos ser guiados pela opinião da maioria. Josué estava cercado por um ambiente idólatra e pagão. Fora que ainda eles traziam aqueles deuses lá de antigamente. Mas dentro da casa de Josué, era só Deus que habitava. Deus era o único Senhor. Ainda que todas as famílias de Israel decidissem pela idolatria, Josué não tinha qualquer dúvida de que ele e sua família serviriam ao Senhor. Vocês estão vendo o contexto? É um povo idólatra, um povo que estava lembrando lá de antigamente dos deuses antigos. Apesar de Deus ter livrado eles da escravidão, ter feito milagres, ter provido a provisão, tanta coisa, chegam na terra prometida, ali também eles estão cercados de deuses falsos e pagões. É como eu falei, a importância de um líder. Apesar de tudo isso, Josué se manteve firme. Você pai, você mãe, os nossos filhos estão cercados de paganismo, de idolatria, cercados pela mídia, cercados pelas opiniões, pelo público. Não é assim? Nós somos bombardeados por isso. Mas como Josué, nós temos que nos manter firmes e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu continuarei servindo ao Senhor. Eu continuarei a orar pela minha família. Eu continuarei a instruí-los.
Amém? Para concluir, em muitas ocasiões, a fé em Jesus Cristo nos coloca contra a correnteza. Você já nadou contra a correnteza? Você sabe? Você já entrou na contramão? Você já entrou, né? Não é algo legal, é algo terrível. A fé em Cristo nos faz entrar na contramão do mundo. A fé em Cristo nos faz entrar contra a correnteza. Em muitas ocasiões, o serviço, a adoração a Deus nos leva a confrontar a decisão popular e até a decisão dos nossos próprios entes da família. Família que ainda não se converteu. Eles se levantam. Você está ali se arrumando para a igreja, aí o filho vem, de novo vai para a igreja, o que adianta? Aí o marido fala, nossa, para que, mulher? Isso não dá nada. Perda de tempo. Está rolando um churrasco, vamos lá, larga essa vida. Tantos, a opinião pública conta, do que adianta esse Deus? Olha como é que o mundo está, esse caos. Realmente, se você ler essa Bíblia, saber que o final dos tempos é isso. Mas você não lê. E aí? Você vai dar a opinião pública? Ou vai fazer como Josué, se manter firme? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em momentos assim, eu e você devemos nos apegar a Deus com fidelidade, sinceridade. Por quê? Não precisa se disfarçar de super crente. Ninguém é super crente aqui. Nós caímos, nós falhamos, nós nos machucamos, nós nos decepcionamos, nós decepcionamos as pessoas também. Senhor, eu não estou aguentando, Senhor, me ajuda, me dá força, Senhor. Deus não vai negar um pedido sincero, um pedido que agrade a Ele. Se você está pedindo um socorro a Deus, Deus vai renovar as suas forças. Deus vai trazer você aquilo que realmente importa. Amém? Então, certamente, pela graça de Deus, Ele nos dará certeza para escolhermos como Josué e declararmos acima da voz do povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu adorarei o Senhor de todo o coração. Eu entregarei a minha vida toda, não só parte. Eu quero ser por inteiro ao Senhor. Qual é a escolha que você e sua família farão a partir de hoje? Nós temos muito que aprender com a Bíblia, mas em particular o texto de hoje nos ensina. Toda escolha tem que ser pautada na palavra de Deus. Tudo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor significa: eu amo o Senhor de todo o coração, de toda a mente, corpo e alma. Significa que todas as minhas escolhas têm que ser pautadas na palavra de Deus. Todas as minhas escolhas têm que estar pautadas em oração. Eu não posso simplesmente escolher no ímpeto. Eu não posso fazer escolhas porque agora é a moda, porque a mídia dita isso, porque todo mundo está falando. Se fosse assim, então, como seria? Não desanime, meu irmão. Independente do que o povo diz, independente do que até os seus familiares dizem, não abandone esse Deus. Josué chegou no fim da sua vida, firme no propósito que Deus colocou para ele. É isso que vale a pena. Eu creio que se nós estamos nessa corrida, é porque Deus tem nos mantido assim, firmes. Vamos colocar de pé, chamar o ministério de louvor. Eu quero ler para vocês de novo, do 20, só o verso 15. Eu quero que vocês repitam comigo a última parte. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Finalzinho: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Guarde isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor tem peso. Principalmente se você está permitindo que Deus trabalhe em suas vidas. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e que nos guarde de todo o mal. Amém?
transformando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Amém. Boa semana a todos e se cuidem, por favor.